Olá, seja muito bem-vindo à nossa leitura. Nós estamos lendo o livro de Daniel. Bora lá? A ti, Senhor, nós rendemos graças, porque o Senhor é bom. Seu amor, a sua glória, Senhor, é maravilhoso. Nós te louvamos e te exaltamos por tudo que faz e por tudo que ainda há de fazer em nossas vidas. Toda honra e toda glória seja dadas a ti, Senhor. Santo, santo, santo é o Senhor Todo-Poderoso, aquele que é e que há de vir. Nós te louvamos, Pai, te exaltamos por tudo. O Senhor é maravilhoso. Obrigado, Senhor, pelas misericórdias do Senhor que se renova mais uma manhã sobre as nossas vidas. Nós te louvamos, Pai, por este amor tão grandioso que o Senhor tem derramado sobre nós. Vem, Senhor, com o teu reino sobre as nossas vidas. Vem com a tua vontade, com a tua paz, com a tua justiça, com o teu amor, Pai. Nos ensina, Senhor, a viver e a entender a sua vontade, que ela seja soberana sobre as nossas vidas, Pai. Que tudo que o Senhor tem para nós, Pai, nós possamos aprender a vivê-las. Entregamos nossas mãos, Pai, em tuas mãos. Entregamos nossas vidas em tuas mãos, para que o Senhor nos guie, para que o Senhor nos mostre o caminho, para que o Senhor nos leve aonde o Senhor deseja que estejamos, Pai. Para que aonde nós estejamos também, Senhor, nós possamos ser bênção na vida daquelas pessoas que o Senhor colocou ali, Pai. Nos ensina, Senhor, a ver as oportunidades e não perdê-las, Pai, de proclamar o seu evangelho. Nos faz servos teus, Pai. Servo teu que proclama a sua palavra com ousadia e com coragem. Nós te louvamos, Senhor, e te exaltamos. Senhor, quero te pedir pela vida de cada um aqui, que o Senhor esteja abençoando a vida de cada um aqui com seus sonhos e desejos. O Senhor conhece cada coração. O Senhor conhece cada luta, cada tribulação e cada dificuldade. Que tudo isso sirva, Senhor, para o nosso crescimento. Mas eu te peço, Senhor, que a sua vontade seja soberana sobre as nossas vidas. Que a gente aprenda, Pai, que os teus sonhos são melhores do que os nossos. Então, que a gente aprenda a viver e a sonhar os teus sonhos, Senhor. Abra os nossos olhos, o nosso entendimento, Pai, para entender tudo que o Senhor tem preparado para nós, para esses dias. Para a glória do teu santo nome, para que o Senhor seja louvado e exaltado através das nossas vidas, para que através de nossas vidas, Senhor, outras pessoas conheçam a tua palavra, outras pessoas tenham sede e vontade de conhecer ao Senhor. Te peço, Senhor, também pela nossa nação, que o seu derramar aconteça sobre a nossa nação, Senhor. Que este avivamento que o Senhor tem prometido através de seus profetas se cumpra, Pai. E nós te clamamos, Senhor, desperta a tua igreja, desperta a liderança da sua igreja, Senhor, para que este avivamento comece nos corações, que haja realmente uma transformação da sua igreja, que a igreja brasileira não seja mais essa igreja sossegada, mas sim uma igreja que busca, que clama, que busca ao Senhor verdadeiramente de todo o coração, uma igreja madura que conhece a tua palavra, uma igreja que tem intimidade com o Senhor, que tem o desejo de viver próximo a ti, Senhor. Chega de cristão meia boca, chega de colocar só o pé nas águas. Nós precisamos mergulhar de cabeça no Senhor para poder viver o extraordinário do Senhor, para a gente poder viver o mover do Espírito, o derramar do teu Espírito, como está em Joel 2. Mas antes precisamos clamar por arrependimento,
clamar por misericórdia, buscar consertos com o Senhor. Então faça a sua vontade sobre a nossa nação, para que esse despertar, para que este avivamento aconteça, Senhor. Seja com os nossos governantes, esteja abençoando cada um ali, Senhor. Esteja também derramando da sua graça e da sua justiça sobre os nossos governos, Pai. Para a honra e glória do teu santo nome, que a sua vontade seja sempre soberana. Então, abra os nossos olhos para que possamos ver e entender os teus sinais, Senhor. Derrama sobre a vida de cada um aqui os dons do teu Espírito. Vem, Espírito Santo, derrama dom de conhecimento, sabedoria, profecia, discernimento de espíritos, língua, fé, amor, milagres. Faça como o Senhor desejar em nossas vidas. Espírito Santo, vem nesta manhã nos dar entendimento da tua palavra. Que ao lermos a tua palavra possamos compreender qual é a tua real vontade e possamos entender o que o Senhor tem para nós, para a honra e glória do teu santo nome, Senhor. Te peço também, Pai, que o Senhor traga paz para Jerusalém, que o Senhor traga o mover do teu Espírito sobre aquele povo, cura aquela nação para que todas as nações possam ver Deus nelas e se converter, Senhor. Que eles possam reconhecer Jesus como Messias, que eles possam ser transformados pelo poder do teu Espírito, que haja uma renovação naquele povo, que haja um quebrantar de coração, para que o Senhor seja glorificado dentro daquela cidade, no meio daquele povo, Senhor. Traga paz para Jerusalém, traga paz para Israel, Senhor, para que o seu nome seja glorificado e para que as suas profecias sejam cumpridas e assim possamos ver Jesus face a face e o seu reino se inicie verdadeiramente e fisicamente nessa terra, para a honra e glória do teu santo nome, Pai. Perdoa os nossos pecados e nos ensina a perdoar aqueles que nos ofendem e aqueles que nos perseguem, Senhor. E que tudo seja para a glória do teu santo nome, para que o Senhor seja louvado, para que o Senhor seja exaltado, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá, a gente está lendo o livro de Daniel, a gente já leu o primeiro, o segundo e o terceiro capítulos, a gente viu Daniel sendo provado pelo próprio rei, né? E ele escolhendo servir a Deus, e ele escolhendo em vez de comer a alimentação do rei, comer sua própria alimentação, e Deus e o próprio rei o honrando por essas coisas e outras que ele fez também. A gente vê no capítulo 2, o rei Nabucodonosor tendo sonho, e só Daniel tendo a capacidade de revelar e interpretar este sonho, e isso é muito interessante porque a gente vai ver aqui no capítulo 4. No capítulo 3, a gente tem aquela prova que os seus amigos passaram, né, de não se ajoelhar perante a estátua do rei Nabucodonosor. E a gente não presta atenção, mas existiam outros judeus, além de Sadraque, Mesaque e Abednego, naquele local. Então, os outros judeus provavelmente também se ajoelharam à estátua, né? E só esses três que se posicionaram e falaram, cara, a gente não vai fazer, se for para a gente morrer, que assim seja. E isso é maravilhoso, que isso serve de testemunho para aqueles outros judeus, né? Então a gente fala, caraca, então o Deus dos nossos antepassados, o Deus dos nossos pais não nos esqueceu. Então a gente tem essa passagem aí que acontece, e é muito legal que aí no final, por causa da prova que Deus dá, o próprio rei Nabucodonosor louva o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego e acaba dando um cargo maior ainda para eles, e assim eles conseguem glorificar o nome do Senhor. O capítulo 4 a gente vai ter outro sonho, né, do rei Nabucodonosor. E ele vai reconhecer a glória maravilhosa de Deus
com este sonho, né? E o grande imperador foi convencido de que o Senhor era maior de todas as terras, que sobre a soberania de Deus. Então, os 3 primeiros versículos começam com isso, né? Nabucodonosor declarando a glória do Senhor. Outros sonhos de Nabucodonosor. Capítulo 4, versículo 1. O rei Nabucodonosor, aos homens de todas as nações, povos, línguas que vivem no mundo inteiro, paz e prosperidade. Tenho a satisfação de falar-lhes a respeito dos sinais e das maravilhas que o Deus Altíssimo realizou ao meu favor. Como são grandes os seus sinais, como são poderosos as suas maravilhas. O seu reino é reino eterno, e o seu domínio dura de geração em geração. Então a gente começa a ver Deus sendo louvado, Deus sendo exaltado no começo do capítulo 3. Nabucodonosor tem um novo sonho. Versículo 4. Eu, Nabucodonosor, estava satisfeito e próspero em casa, no meu palácio. Isso. Tive um sonho que me deixou alarmado. Então Deus fala de novo com Nabucodonosor através de um sonho. Entendo eu diante da minha, estando eu diante, deitado em minha cama, os pensamentos e visões que passaram pela minha mente deixaram-me aterrorizado. Por isso, por isso decretei que todos os sábios da Babilônia fossem trazidos à minha presença para interpretar o sonho para mim. Quanto aos magos, os encantadores, os astrólogos e os adivinhos, quando os magos, os encantadores, os astrólogos, os adivinhos vieram, contei-lhes o sonho, mas eles não puderam interpretar. Olha que interessante. Já mudou, né? De Nabucodonosor, do capítulo 2, que ele pede para que até eles contem seu sonho, mas pela segunda vez ele revela o sonho deles, né? Então, pela segunda vez, uma revelação foi dada a Nabucodonosor através de um sonho. E este sonho, como o dos anos anteriores, aterrorizou o rei. E aqui a gente tem uma passagem de tempo grande, de algumas décadas, né? E aí ele chama esses caras e, diferentemente da primeira vez, ele conta-lhes o sonho, mas eles não conseguem interpretar o sonho do rei. Apesar de Nabucodonosor já ter tido uma experiência com Deus, mais uma vez ele confronta Deus, né? Versículo 8. Por fim, veio Daniel à minha presença e eu lhe contei o sonho. Então, depois dele ter contado para os caras e não ter acontecido nada, e os caras não ter conseguido interpretar, então Daniel vem a Nabucodonosor. Versículo 8, então. Por fim, veio Daniel à minha presença e eu lhe contei o sonho. Ele é chamado de Beltesazar, em homenagem ao nome do meu Deus, e o Espírito dos santos deuses está nele. Bom dia, Vanderlei. Bom dia, todos. Nós estamos no capítulo 4, versículo 9. Eu disse, Beltesazar, chefe dos magos. Então a gente tem aqui, dá para começar a entender por que ele foi o último a ser chamado, porque ele era superior a todos os outros. Então, primeiro vem os subordinados tentar resolver e não consegue, então vamos trazer quem resolva, né? Chefe dos magos, sei que o Espírito dos santos deuses está em você e que nenhum mistério é difícil demais para você. Vou contar-lhe meu sonho. Interprete-o para mim. Essas são as visões que tive quando estava deitado em minha cama.
Olhei diante de mim uma árvore muito alta, no meio da terra. A árvore cresceu tanto que a sua copa en- es- encostou-se no céu. Era visível até os confins da terra. Tinha belas folhas, muitos frutos, e nela havia alimento para todos. Debaixo dela, os animais do campo achavam abrigo, e as aves do céu viam os seus galhos. Todas as criaturas se alimentavam daquela árvore. Então a gente está vendo aqui Nabucodonosor explicando o sonho, e o rei contou o seu sonho a Daniel. E aí Daniel, ele continua, né? Versículo 13. Na visão que tive, deitado em minha cama, olhei e vi diante de mim uma sentinela. Então o sonho já começou a mudar, né? Um anjo que descia do céu. Ele gritou em alta voz: derrubem a árvore e cortem os seus galhos. Arranquem as suas folhas e espalhem os seus frutos. Fujam os animais debaixo dela e as árvores dos seus galhos, mas deixem o toco e as suas raízes preso com ferro e bronze. Fique ele no chão, em meio à relva do campo. Ela será molhada como orvalho do céu, e com os animais comerá a grama da terra. A mente humana lhe será tirada, e ele será como um animal, até que se passe 7 tempos. Até que se passe 7 tempos. A decisão é anunciada por sentinelas. Os anjos declaram o veredito para que todos os que vierem saibam que o Altíssimo domina sobre os reinos dos homens e os dá a quem quer e põe no poder. Reino dos homens e o dá a quem quer e o põe no poder o mais simples dos homens. Este é o sonho que eu, o rei Nabucodonosor, tive. Agora, Beltesazar, diga-me o significado do sonho, pois nenhum dos sábios do meu reino consegue interpretá-lo para mim, exceto você, pois o espírito dos santos deuses estão em você. Então o rei explicou que viu uma mensagem, um santo, e este santo mensageiro desconhecido por Nabucodonosor teria sido conhecido pelo povo judeu como um anjo enviado do céu, como um anúncio. Eu estou lendo aqui uma mensagem, tá? O mensageiro disse que a árvore deveria ser cortada e os galhos cortados do tronco, e a folha arrancada e os frutos espalhados. Os animais passariam e os pássaros que encontravam abrigo sobre os seus ganhos deveriam ser espalhados. E aí ele está resumindo o conto aqui. E essa visão foi projetada para ser parte da revelação de Deus sobre si mesmo e a sua autoridade sobre Nabucodonosor, que em orgulho se exaltava acima de Deus. E o rei novamente pediu para Daniel o significado desse sonho. Então, o rei Nabucodonosor estava começando a se exaltar, e Deus mostrou que toda a autoridade que ele tinha vinha dele próprio. E agora, a partir do versículo 19, a gente tem Daniel explicando o sonho. Versículo 19. Então Daniel, também chamado Beltesazar, ficou estarrecido por algum tempo. E os seus pensamentos o deixaram aterrorizado. Olha só que massa. Lembra que o rei ficou aterrorizado? Agora até o próprio Daniel ficou aterrorizado com as coisas que estavam sendo reveladas a ele. Então o rei disse: Beltesazar,
Beltesazar, não deixe que o sonho ou a sua interpretação o assuste. Beltesazar respondeu: Meu senhor, quem dera o sonho só se aplicasse aos teus inimigos aos seus inimigos e o seu significado somente aos seus adversários. Então Daniel estava tendo aquela revelação e ele não era só dos inimigos. Ô, Éder, qual que é a versão que você está lendo? NVI. Ela tá bem difícil aí, né? Sim. É que eu tô sem óculos, quando tá meu óculos e a letra tá pequena também. Eita. Meu senhor, quem dera o sonho só se aplicasse aos teus inimigos e o seu significado somente aos teus adversários. A árvore que viste, que cresceu e ficou enorme, cuja copa encostava no céu, visível em toda a terra, com belas folhas e muitos frutos, na qual havia alimento para todos, abrigos e animais do campo, e morada para as aves do céu nos seus galhos, essa árvore, ó rei, és tu. Então a gente já identifica quem que é a árvore. Tu te tornastes grande e poderoso, pois a tua grandeza cresceu até alcançar o céu, e o teu domínio se estendeu até os confins da terra. E tu, rei, que viste também uma sentinela, o anjo que descia do céu e dizia: derrubem a árvore e destruam-na, mas deixem o toco e as suas raízes presa com ferro e bronze. Fique ela no chão, em meio à relva do campo. Ela será molhada com o orvalho do céu e viverá com os animais selvagens até que se passe 7 tempos. Esta é a interpretação, ó rei, e este é o decreto que o Altíssimo emitiu contra o rei, meu senhor. Tu serás expulso do meio dos homens e viverá com os animais selvagens. Comerás capim com os bois e te molharás com o orvalho do céu. Passarão 7 tempos até que admitas que o Altíssimo domina sobre o reino dos homens e os dá a quem quer. Então, essa profecia de Daniel, bem pesada para o rei, né? Então, como a árvore é Nabucodonosor, tornou-se grande e forte, e seu reino foi expandido e consolidado sobre seu domínio. Seu reino havia se tornado maior do que qualquer reino até aquele momento. Então, como a gente vê lá que o reino de Nabucodonosor seria aquela cabeça de ouro, né? E ele está sendo muito maior, tanto que o reino egípcio que se passou, quanto o reino da Síria, que também já se passou antes da Babilônia. E esse reino ele era tão grande que todos os povos o viam e todos os povos o obedeciam. Por exemplo, o rei Nabucodonosor conquistou o próprio Egito, né? E o corte da árvore, um decreto do Altíssimo, significa que Nabucodonosor seria removido da sua posição de autoridade no reino. Então, Deus deu, a gente entende, pelo menos eu entendo, que Deus deu autoridade a Nabucodonosor para conquistar, além de todos esses povos, até o próprio povo de Israel. E Deus está mostrando agora para Nabucodonosor, cara, eu que mando e eu vou te deixar meio louco, até que você entenda que tudo que você tem fui eu que te dei. O Altíssimo emitiu contra o rei um decreto. Isso é muito interessante. Versículo 26. A ordem para deixar o toco da árvore com as raízes significa que o teu reino te será devolvido quando reconheceres que os céus dominam.
Portanto, ó rei, aceite o meu conselho, renuncie os teus pecados e a tua maldade, pratica a justiça e tem compaixão dos necessitados. Talvez, então, continues a viver em paz. Olha que louco. Talvez, então, continue a viver em paz. Então, Daniel fala para o rei, cara, você tem... Eu fico imaginando assim, passaram-se décadas. Então, querendo ou não, Daniel tinha alguma consideração pelo próprio rei. E tinha, além do respeito, né? Mas ele estava ali servindo ao próprio Deus vivo, né? E quando ele fica assustado com a revelação do sonho, eu acho que gera até em Daniel também um certo temor do que ele vai falar para o rei. Qual vai ser a atitude do rei ao receber a notícia de que o Deus Altíssimo vai jogá-lo ao chão, vai deixá-lo louco? E aí Daniel ainda dá aquela... Rei, escute o meu conselho. Afinal de contas, eu estou aqui há tanto tempo e só falei verdades para você. Renuncie os teus pecados. Só que para você renunciar aos seus pecados, você precisa reconhecer que está pecando. Interessante isso, né? Porque muitas vezes a gente acha que está fazendo a coisa certa, mas perante o Senhor é um pecado, e a gente não pede perdão ou não renuncia àquele pecado por achar que está agradando ao Senhor. E muitas vezes não. Então a gente precisa reconhecer os nossos pecados. Reconhecer, aí ele continua, né? E a tua maldade, pratica a justiça e tenha compaixão dos necessitados. Afinal de contas, você é um rei. Para de ser um rei tão malvado, vamos dizer assim, né? Comece a fazer coisas boas, que aí talvez, então, continues a viver em paz. Talvez essas coisas que aconteceu no seu sonho não aconteçam. Versículo 28. O cumprimento do sonho. Tudo isso aconteceu com o rei Nabucodonosor. 12 meses depois, quando o rei estava andando no terraço do palácio real da Babilônia, disse: acaso não é esta a grande Babilônia que eu construí? Olha a soberba. A grande Babilônia que eu construí como capital do meu reino, com o meu enorme poder e para a glória da minha majestade? Então o rei estava no terraço se exaltando, né? As palavras ainda estavam em seus lábios quando veio do céu uma voz e disse: caraca, é isto que está decretado quanto a você, rei Nabucodonosor. Sua autoridade real lhe foi tirada. Você será expulso do meio dos homens e viverá com os animais selvagens e comerá capim com os bois. Passarão 7 tempos até que admita que o Altíssimo domina sobre os reinos dos homens e os dá a quem quer. 33. A sentença sobre Nabucodonosor cumpriu-se imediatamente. Ele foi expulso do meio dos homens e passou a comer capim como os bois. Seu corpo molhou-se com o orvalho do céu, até que os seus cabelos e pelos cresceram como as penas da águia, e as suas unhas como as garras das aves. Então, a revelação dada a Nabucodonosor através da interpretação de Daniel logo foi esquecida. E a exortação de Daniel foi ignorada pelo rei Nabucodonosor. E Nabucodonosor continuou em seu orgulho pecaminoso. Ele não se arrependeu, como Daniel havia lhe aconselhado. E aí ele cai, né, na sua própria soberba, falando que ele era o cara que tinha feito tudo aquilo.
E aí o que Deus faz, e o tempo que havia sido... Deixa eu achar aqui. Mas quando Nabucodonosor ignorou a exortação de Daniel, Deus havia dado a Nabucodonosor sua autoridade e anunciou a interpretação de seu governo. O que havia sido predito não foi mais adiado, e o julgamento veio sobre Nabucodonosor de acordo com a interpretação de Daniel. E enquanto o rei se gabava de sua realização, enquanto caminhava no telhado, ele ouviu a própria voz do Altíssimo, né? E como previsto, o rei vivia como animal no campo, comendo capim com gado. E mais tarde, Daniel acrescentou que o rei vivia com jumentos selvagens. Vai estar isso no capítulo 5. E talvez por causa de sua posição real, Nabucodonosor estivesse escondido em um parque isolado, para que sua verdadeira condição pudesse ser escondida da população. Interessante isso. Então, Nabucodonosor, por seu orgulho e por não se arrepender do seu pecado, o que Deus tinha prometido através de seu sonho, não se adiou mais, né? A gente vê aqui que passaram-se 12 meses. Provavelmente ali de início ele ouviu Daniel e começou a tentar ser um rei diferente. Mas com o passar do tempo e viu que nada daquilo aconteceu, ele começou a se esquecer. Isso me faz lembrar do que eu sempre tenho buscado. Deus fez uma promessa para a nação brasileira, e eu ouvi isso de várias pessoas diferentes, de que o último avivamento antes da vinda do Senhor seria no Brasil. Mas o tempo passou. E essas coisas foram esquecidas ou foram deixadas de lado. E a soberba da nação começou a falar: nós somos capazes de nós mesmos. E aí a gente tem até mesmo a igreja, não estou generalizando, mas algumas igrejas esquecendo do próprio Deus. E aí é o que a gente vê lá na igreja de Laodiceia, Jesus falando: eis que estou à porta e bato, se você abrir, eu vou entrar e cear com vocês. Então a gente tem hoje igrejas no Brasil que não tem Deus dentro delas. E fora isso, com tudo isso, a corrupção cresceu, o povo ficou sossegado, ficou folgado. A gente tem uma igreja que não há perseguição, né? Querendo, porque perseguição, perto do que acontece na janela 1040 ali, que acontece com o pessoal em outros países, aqui no Brasil é fichinha, então pode falar que não existe. E aí o que acontece? É necessário que Deus venha com provação. Eu vejo Deus vindo com sua mão. Para que, Éder? Para que haja esse avivamento dentro dos nossos corações, ao ponto de despertar o desejo de buscar ao Senhor, ao ponto de despertar o desejo de sermos transformados. No caso aqui, Nabucodonosor foi transformado de tal maneira, e o castigo dele vai levar 7 tempos até que ele se volte de novo para o Senhor, se arrependa da sua arrogância, se arrependa de tudo que ele fez. E eu acredito, se eu não estou enganado, que no final ele volta à consciência um pouco antes de morrer e reconhece a Deus como soberano de todas as coisas novamente, né? Versículo 34. Ao fim daquele período, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu e percebi que o meu entendimento tinha voltado. Então, louvei o Altíssimo, honrei e glorifiquei aquele que vive para sempre. O seu domínio é domínio eterno, o seu reino dura de geração em geração. Todos os povos da terra são como nada diante dele. Ele age como lhe agrada. Isso aqui é massa, hein? Com os exércitos dos céus.
e com os habitantes da terra. Ninguém é capaz de resistir à sua mão ou dizer-lhe: o que fizeste? Olha o reconhecimento de Nabucodonosor. Ele exalta o Senhor, né? O seu domínio é domínio eterno, o seu reino dura para sempre, e dura de geração em de geração. Todos os povos da terra são como nada diante dele. Ele age como lhe agrada. Então, eu acredito que o Senhor, ele tem todo um plano para estar sempre trazendo o seu povo de volta a ele, de volta ao seu entendimento. E quando ele fala assim que ele age como lhe agrada, eu fico pensando, a vontade do Senhor é tão soberana e às vezes é tão necessário, como aqui acontece, que a gente vê que o povo judeu está preso na Babilônia. Então essa foi a vontade de Deus para quê? Para que não se perdesse todo aquele povo escolhido desde Abrão. Então a gente tem aqui o próprio rei Nabucodonosor reconhecendo que Deus age segundo a sua vontade. Ele é soberano. E aí às vezes a gente fica assim, Senhor, por que tais coisas estão acontecendo? Porque é para acontecer. Essa é a vontade de Deus, para que juntos possamos crescer, ser transformados. Então, olha a dificuldade que Nabucodonosor passou por 7 tempos para que ele voltasse à consciência, voltasse o seu entendimento e então ele louvasse o Altíssimo, o honrando e o glorificando. Então, muitas vezes a gente passa por tribulações, por dificuldades, para quê? Para que a gente possa de novo voltar os nossos olhos ao Senhor. A gente estava estudando domingo de manhã e é interessante. É necessário que isso aconteça? Eu acredito que não. A questão da tribulação e da perseguição. Mas quantas vezes a gente, quando está tudo muito bom, tudo muito tranquilo, tudo dando certo, a gente esquece de agradar ao Senhor. A gente se esquece de buscar ao Senhor tão intensamente do que quando estamos em tribulação ou em perseguição. Então, eu acredito que isso pode ser diferente. Nós podemos buscar ao Senhor no meio da alegria também, e exaltá-lo no meio da alegria também, e ter maturidade de entender que temos que buscar o Senhor todos os dias, temos que estar conectado com Ele todos os dias, precisamos glorificá-lo todos os dias, precisamos ouvir e falar com Ele todos os dias. Só que aí, dentro desse cristianismo sossegado que a gente tem, principalmente aqui no Brasil, a gente se tornou aquela pessoa que busca Deus só no meio da aflição, só no meio da tribulação, só quando as coisas... E olha, que não é, tem que estar muito difícil para você realmente... Não, vou fazer uma campanha de jejum para ver se esse BO resolve. Ou então começa a buscar, cara, onde eu pequei para que Deus esteja me castigando. Ou então começa a pensar, cara, o que eu faço agora para mudar isso? Aí começa a orar todos os dias, aí começa a acordar de madrugada, aí vai na igreja, começa a fazer campanha para que essa tribulação passe. E aí quando a tribulação passa e tudo começa a ficar bom, porque você está com intimidade, buscando ao Senhor, você começa a se esfriar de novo e começa a passar aquele momento, você já não ora mais como orava, você já não faz mais jejum, você já não lê a Bíblia como você estava orando, e aí o que precisa vir de novo para você, de novo se aproximar ao Senhor? Outra tribulação, outra dificuldade. Até quando a gente vai viver assim? Até quando precisa que entre na nossa mente que essa intimidade e relacionamento com o Senhor tem que ser todos os dias? É uma coisa que Deus colocou no meu coração há muito tempo. Como que você quer passar a eternidade com Ele se não consegue parar para ter 10 minutos com Ele? Não consegue parar para orar e fazer um devocional que não vai levar 20 minutos e fica dando desculpas
E aí, quando vem a dificuldade, vem a tribulação, fica lá. Além de começar murmurando, aí depois entende que precisa buscar ao Senhor, mas depois que isso passa, que você tem a vitória, né? Vamos colocar dessa forma, você volta de novo ao comodismo que tinha antes. E aí você pega um povo igual as igrejas que tem na China, na Coreia do Norte, ou nos outros países de identidade islâmica, são igrejas vivas e que vivem o avivamento do Senhor todos os dias, porque não tem descanso. A gente viu o testemunho do pastor falando que como os líderes são cansados. Por quê? Porque é o tempo todo com perseguição, o tempo todo alguém perseguindo. E isso faz com que o tempo todo eles estejam perante o Senhor, buscando apoio e ajuda ao Senhor. E aí, quando a gente não tem isso, a gente é simplesmente... agora que passou a tribulação, vou ficar tranquilo aqui nas coisas que tenho feito. Vou voltar à rotina. Aí a gente lembra de Pedro, né? Vou voltar a pescar. Vocês estão muito em silêncio hoje, gente. Eu preciso ser... Porque eles assim, eu preciso ser contrariado. Éder, perguntar para você. Eu li também esse capítulo ontem, do Nabucodonosor aqui. É muito, muito bom mesmo. Tipo assim, é igual que você fala, não é só ler e entender, né? Não é só ler, tem que entender. Aí, uma das coisas que eu vou perguntar pro Éder, 7 tempos aí é 7 anos? Ele ficou com os animais no meio do mato, isolado? Acho que foi, né? Cara, é complicado, porque a gente vai ter mais para frente, por exemplo, quando fala assim, tempos e metade de um tempo. A gente tem 3 anos e meio. Então, provavelmente, esses 7 tempos pode ser considerados 7 anos. Mas deixa eu só dar uma olhada se tem algo aqui. Sete tempos. Comentário no 16, vamos ver aqui. 7 tempos, 7 anos. Também pode significar período prolongado, mas indefinido. Mas se a gente voltar a ideia do que a Bíblia traz, né, quando ela fala sobre 7 tempos, a gente tem em Apocalipse, a gente tem aqui em Daniel também, quando ele fala de tempo, tempos e metade de um tempo. Então a gente tem tempo, um ano, tempos, a gente pode considerar dois, né? Então seriam 3 anos e metade de um tempo, 3 anos e meio. Que aí seria a metade final, a gente vai ler isso daqui mais para frente, mas seria a metade final da tribulação. É considerado assim, né? Eu acho complicado, porque a gente determina esse tempo, tempos e metade de tempos em 3 anos e meio, e aí fica assim na dúvida dessa questão aí de 7 tempos, né? Quer dizer, não tem uma coisa que garanta que é isso aí, exato mesmo. É que esse determinar, Fabiana, tem mais para frente, ele declara esse período por 1.280 dias, se eu não me engano, que também representa 3 anos e meio. Então, os teólogos conseguem ajuntar esse período por causa de mais relatos, entendeu? Então, quando a gente for estudar sobre as 70 semanas de Daniel, a gente vai ver muito isso. São muitos números, muitos cálculos, e não tem só tempos e metade de um tempo, e sim depois ele relata que são 1.200, eu acho que são 1.280 dias, que é considerado também, que é considerado não, né? É só a gente fazer a conta, dá um período de 3 anos e meio. Então, por isso que a maioria dos teólogos, tá? Quando a gente estuda sobre, é considerado, então, que um tempo seria um ano. Só que aí, quando a gente fala de semanas, já é diferente. Então, Éder, esse capítulo de Daniel é pesado.
Ele nos mostra muita coisa. Ontem, no culto de ceia, o Arthur ministrou e disse que se nós íamos sentar naquela mesa, nos ceiarmos ali, nós tínhamos que conhecer aquele que estava ali na igreja para ceiar com a gente. E que se a gente decidiu, um dia a gente decidiu ser crente, a gente tem que saber que a caminhada nossa não vai ser fácil. Sim. E que nós temos que nos preparar, nós temos que estar conhecendo esse Cristo que a gente decidiu seguir. Então, eu vejo esse capítulo pesado, né, pelo nosso comodismo, que no Brasil a gente se acomoda mesmo, converteu, já tem a salvação, amém, não tem mais nada para fazer. Então, o capítulo é pesado, mas também você vê Daniel com eu tinha até anotado aqui, Daniel, a coragem de Daniel, imagina, eu fico imaginando ele falando pro Nabucodonosor tudo aquilo. Ele tinha muita coragem, né? Ele tinha uma intimidade com Deus que a gente está bem, bem longe de ter. E eu acho bem interessante o que você estava falando, estava pensando aqui. O que acontece? Por que é difícil encontrar essa intimidade? Vamos supor, alguém que está treinando uma arte marcial, vamos colocar assim, qualquer uma. Por exemplo, eu por 6 anos eu fiz capoeira. Se eu não estou indo toda semana para treinar, no sábado, quando a gente tinha alguns encontros que a gente chama de roda ali, que era na hora de jogar com outras pessoas, praticar o que você treinou. Se eu fico 2 semanas sem ir treinar e vou para a roda, a chance de eu apanhar é gigante, não é? Eu não vou saber enfrentar aquelas pessoas que estão treinando. Elas vão estar mais rápidas, elas vão estar mais atentas. E eu, por ter ficado parado algum tempo, vou perder essa habilidade, essa agilidade. Aonde eu quero chegar? A vida com Deus é a mesma coisa. Precisamos estar o tempo todo buscando, o tempo todo, vamos trazer para a linguagem que eu trouxe, o tempo todo treinando. Por quê? Olha a diferença. Se eu estou treinando sempre, se eu estou me dedicando sempre, gastando energia, quando a luta vem, ela vem, mas eu consigo passar por ela, concorda? Eu consigo enfrentar aquela luta. Ela pode ser maior e me derrubar, e mais sábia me derrubar? Sim, mas a hora que eu caio, eu já levanto. Por quê? Porque eu estou ágil, eu estou treinando, eu sei o que posso fazer. A vida espiritual é a mesma coisa. Se eu não estou treinando e vou para a luta, eu vou cair e ficar no chão, choramingando. Então, quando a gente busca ao Senhor e está com essa busca incessante, significa que estamos sendo filhos maduros ao ponto de compreender a voz do Espírito, estamos tendo intimidade com Ele, uma busca maior do que o comum, né? Vamos trazer assim. Quando as lutas vêm, porque elas vêm, a gente enfrenta elas e sabe por que estamos vencendo, porque o Senhor é conosco. Mas quando não estamos treinando e a luta vem, a gente não dá conta de enfrentar. A gente começa a bambear. E aí a gente cai. E aí quando a gente cai, a gente olha para o nosso treinador. E aí, você não vai fazer nada? Estão batendo em mim. Vem me ajudar. Entende? Mas quando a gente está com ele, a gente entende que essa luta você não está mais lutando sozinho. Mesmo que a batalha seja difícil, mesmo que o cara que você está enfrentando seja maior que você vai lembrar que durante toda a semana, todo aquele período, o seu treinador, vamos colocar dessa forma, te mostrou que é possível vencer. Te deu estratégias para vencer, te mostrou o caminho para a vitória. E aí você sabe o que fazer. Quando a tribulação vem, te derruba, você que já está no chão, já dá outra rasteira, ela cai também. Consegue entender a analogia que eu estou querendo trazer? Então, precisamos estar sempre preparados para quando a batalha vier.
para que a gente não precise só no momento da batalha buscar o Senhor. Mas quando o Senhor está sempre ao nosso lado, a gente enfrenta a batalha junto com Ele. E Ele está junto com a gente. Verdade. O propósito de Deus era tratar com Nabucodonosor o seu orgulho, né? Ele era assim, o meu reino, a minha glória, meu império. E isso tem tudo a ver conosco, né? Quando vamos para diante de Deus, nós pedimos mais pelo nosso desejo, nosso conforto, do que ter vontade de estar na presença de Deus. Tudo é meu, eu. Mas esse texto vem nos ensinar que não tem nada a ver com a gente, tem tudo a ver com Ele. E é interessante porque se você parar para pensar dessa forma, essa ideia do eu, é algo que ainda está, mas que foi muito pregado nas igrejas nessas últimas décadas. Que o eu é o mais importante. Em algumas igrejas, tá, gente? Quando eu falo assim, não entenda que eu estou generalizando todas as igrejas. Eu acredito que tem muitas igrejas muito boas, sim. Mas a maioria, e aonde a maioria das pessoas começam a buscar, é aquelas que vão colocar aí teoria da prosperidade, ou então a graça, a teoria, que tem uma outra teoria que é a graça extrema, né? Que é só graça. E aí coloca essas duas teologias, colocam o quê? O homem no centro de todas as coisas. Não, Deus, ele é meu pai e tudo que eu pedi, ele é obrigado a me dar. Entende? Então, não importa, Deus vai sempre te dar a vitória. Então a gente tem que tomar cuidado com esse tipo de linguajar, onde coloca sempre o eu em destaque. E é o que a gente vê aqui na Nabucodonosor. Mesmo ele conhecendo o Deus Altíssimo, mesmo ele vendo o Deus único fazer o que fez ali com Sadraque, Mesaque e Abednego, só que a gente tem ali, se você prestar atenção, Nabucodonosor não respeita nem os seus próprios deuses. Porque ele se coloca, ele tá virando tipo um faraó, se você parar para pensar. Ele se coloca acima dos deuses. E aí a gente tem o quê? Deus, de novo, mostrando para ele. Primeiro dá um sonho, mostrando que ele vai perder o seu reino. Só que o tempo passa e, tipo assim, não aconteceu. Aí Deus dá outro sonho para ele, ó, algumas décadas depois. Você precisa voltar à sua humildade. Você está muito se achando o cara. Eu vou te provar para que você volte. Para que você entenda que tudo que você tem sou eu que estou te dando. Se você conquistou Jerusalém e o povo de Israel e toda essa província que você tem agora, foi porque eu permiti. E a gente tem, quando Jeremias fala que é permissão de Deus que Nabucodonosor venha sobre Israel. E aí Jeremias até fala, se submeta que será melhor. Mas aí o rei Joaquim faz o quê? Não, os egípcios vão nos proteger. Só que aí a Babilônia vai lá, destrói o Egito e o rei Joaquim se ferra, porque não tem mais quem o proteger, e ele já tinha desafiado as ordens do rei Nabucodonosor. Aí já perdeu a oportunidade vamos colocar assim, de uma servidão sem exílio. E aí, quando isso acontece, aqueles que adoravam as estátuas, outros deuses naquele período são mortos, e aqueles, eu acredito dessa forma, e aqueles que Deus escolheu para que permanecer, que estavam nele ainda, que tinham coração no Senhor, foram levados para a Babilônia em cativeiro, e alguns ainda continuaram em Israel, ali ao redor, porque vocês lembram que Jeremias conseguiu comprar uma terra, e o próprio Jeremias não foi preso. Ele ainda ficou naquela região, com alguns ali. Então, Deus, de alguma maneira, foi livrando as pessoas que ainda o adoravam, mas aqueles que não o serviam mais, que adoravam outros deuses, meio que Deus deixou. Então, que os seus deuses te protejam. E aqui a gente vê ele colocando Nabucodonosor no seu lugar, né?
Para a gente finalizar, versículo 36. Naquele momento, voltou-me o entendimento, e eu recuperei a honra, a majestade e a glória do meu reino. Meus conselheiros e os nobres me procuraram. Meu trono me foi restaurado, e a minha grandeza veio a ser ainda maior. Olha que interessante. Então, o que eu tinha lido no comentário ali, provavelmente quando Nabucodonosor ficou desse jeito, é bem provável que o próprio Daniel foi o cara que o isolou, que colocou ele num parque, colocou ele isolado em algum lugar, e junto com os outros conselheiros, sabendo do sonho, eles governaram por esses tempos o reino de Nabucodonosor. Legal, né? É, que Daniel sabia, né? Aí escondeu o rei lá e cuidou. Aí E ele olha, voltou cheio do Espírito Santo. Por isso que ele fala que aí ele foi maior ainda. Só que daí com o Espírito Santo no ser, aí ele fala, vai ajudar os pobres, os povos que ele maltratou tudo. E com a cabeça diferente, só totalmente transformado mesmo. para um entendimento, Vanderlei. Antes de Jesus, o Espírito Santo não habitava em nós, tá? Então ele Sim. tinha um reconhecimento, ele podia ter, às vezes, a presença do Espírito, às vezes o reconhecimento ali pelo próprio Daniel sendo manifesto, mas até a morte de Jesus, o Espírito Santo não habitava em nós. Ele agia, como a gente via em Saul, ele entrava em Saul e depois saía. Por quê? Porque a gente não tinha o perdão, a gente sempre estava em pecado sujo. Mas, Sim. assim como Daniel e os outros, ao reconhecer ao Deus vivo, o Deus único, o próprio Deus nos abençoava. E isso exigia, e havia com isso uma transformação. Então ele finaliza aqui no versículo 36, e a minha grandeza veio a ser ainda maior. Agora eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico o rei. Olha que massa, cara. Então ele se transformou. Louvo, exalto e glorifico o rei dos céus, porque tudo o que ele faz é certo e todos os seus caminhos são justos. E ele tem poder para humilhar para humilhar aqueles que vivem com arrogância. O que eu acho interessante que a gente tem aqui nesse capítulo 4, parece que é uma carta escrita pelo rei Nabucodonosor. Percebe que o capítulo 4 inteiro é narrado por ele? É um depoimento dele, né? Parece um depoimento da sua conversão, né? É bem interessante que ele se redimiu, que viu que ele não era o maior, não era um Deus. Ele se, tipo assim, transformou mesmo. Falou assim, realmente, eu não sou nada perante isso aqui. Estava se achando muito poderoso, dono de tudo. Ele sentiu um Deus. Aí ele viu que ele não era nada. Buscou, né? Entendeu o entendimento, transformou mesmo. Mudou totalmente a cabeça dele. Então a gente vê aí um rei que precisou passar por um perrengue lascado para reconhecer ao Deus vivo. E olha que ele já teve essa oportunidade sem ter precisado passar por isso. Que foi quando ele viu o Sadraque, Mesaque e Abednego dentro da fornalha. Ali ele já reconheceu a Deus. Ali ele já entendeu, afinal de contas, ele não era tolo. Ele sabia que aqueles três eram amigos de Daniel. Sabia que Daniel era alguém diferenciado que servia a um Deus diferente. Afinal de contas, ele revelou e interpretou o seu sonho no capítulo 2. E aí a gente tem aqui o quê? O tempo passando e ele se esquecendo. E eu volto de novo a nós. Muitas vezes o tempo passa e a gente se esquece das maravilhas que Deus fez ao nosso redor. A gente vive um milagre
com o passar dos anos, a gente esquece o milagre que vivemos. E às vezes é necessário que Deus dê uma puxadinha na rédea, dê uma puxadinha ali, dá uma rasteira, coloca um obstáculo, coloca uma tribulação para você voltar a lembrar quem é Deus na sua vida. Nós temos uma experiência com Deus e queremos conhecer ainda mais quem Ele realmente é, pode ter certeza que crises pessoais virão. E aqui ele queria conhecer mais a Deus, né? Mas você entende quando eu usei a analogia do esporte, que quando estamos preparados, as crises todas sempre virão. Afinal de contas, Jesus disse que no mundo havereis aflição. Mas tem de bom ânimo, pois eu venci o mundo. Então, o que isso quer dizer? Cara, se você estiver comigo, eu vou te ajudar a vencer. Então, se a gente estiver o tempo todo treinando, vamos colocar dessa forma, o tempo todo buscando e orando, quando a crise vem, com ele a gente consegue vencer muito mais rápido. Ou então sem muito sofrimento, sabe? Sem muita queda, sem muita dor. Mas não apanha tanto, né? Quando apanha não... menos, mas apanha com objetividade, com prazer, como diz o outro. Os outros lá, quando era exortado, eles saíam de lá ainda rindo, ainda todo sanguentado, tudo, ainda saía todo cheio de os apóstolos de Jesus. É muito bom. Vê ali Pedro, Paulo sendo preso, sendo chicoteado e louvando e exaltando ao Senhor. Isso é um nível de maturidade que precisamos alcançar. Aí falando, mas eles estavam cheios do Espírito. Sim, porque eles buscaram, todos nós. Se eles tiveram, nós também podemos ter, nós também podemos estar cheios do Espírito. A reflexão que eu estava aqui matutando nesse capítulo é que Deus, ele sempre nos prepara para uma mudança que vai vir na nossa vida, assim, uma mudança significativa, como também foi no caso aqui de Nabucodonosor, que foi brutal, né? Ele, da sua glória e majestade de rei, reconhecido em todo o mundo, né? Deus avisou ele que ele ia ter uma mudança, ele ia sofrer uma mudança. Mas eu creio que é dando oportunidade também dele reconhecer a grandeza de Deus. E Deus avisando a igreja de muitos e muitos e muitos tempos, né? Dos fins dos tempos. Então, ele sempre nos avisou que desse fim das coisas, né? Dessa mudança que vai acontecer mais daqui para frente. Penso eu que também é para que essa igreja volte mais para ele mesmo, né? Essa igreja cumpra o papel de falar do amor dele para as pessoas, e que essa igreja busque o arrependimento e leve também outras pessoas a buscar ao arrependimento, né? Porque a grande mudança, a brutal mudança vem. Eu fiquei pensando sobre isso. É isso aí. E é bem interessante isso que você disse, que precisamos, assim, estar preparados, né? Estarmos prontos. E para esses tempos, cara, essa mudança, Deus sempre está avisando. E quando você estava falando, me veio à mente, tipo assim, passaram-se 12 meses desde que Nabucodonosor teve seu sonho, e aí esse sonho acontecesse, né? Passaram-se alguns séculos, ou quase milhares de anos, das promessas do Senhor.
igual a gente vê aqui, Daniel. A gente vai ver ali, a gente viu já os 10 últimos dedos, que é para o fim dos tempos, que são os últimos 10 reinos. A gente vai ver as 70 semanas, que a última semana ainda há de acontecer, pelo menos eu creio assim. Existem outras teologias, mas eu creio dessa forma. Então, assim como Deus adiou por 12 meses o sonho do faraó, do rei Nabucodonosor, eu acredito que Deus também está adiando para que cada vez mais a gente esteja buscando Ele. E eu acredito que tudo isso que tem acontecido no Brasil vai trazer esta restauração, sabe? Fazer com que todos nós voltemos a ser cheios do Espírito, para que este avivamento tão esperado e tão anunciado aconteça. É necessário que haja arrependimento e clamor. Porque o Senhor fala, né? Quando me clamares, então sararei a sua terra. Sabe o que eu acho interessante aqui? É que quando ele fala do sonho, deixa bem claro, né, a questão da árvore frondosa, tal. Deixa bem claro que é ele, né? Mas quando ele fala que vai ser derrubada, mas há uma preocupação que ainda continue o quê? Viva. O tronco. Então, o que eu entendo com isso aqui? Às vezes, o trabalhar de Deus vai ser sempre algo que a gente possa ter uma nova vida. Porque ele já era potência, vamos dizer assim, já era visível, grande, mas precisava de algo ainda. E às vezes, o trabalhar de Deus na nossa vida, às vezes pode ser dessa forma. Aí você olha para a pessoa tem tudo, de repente está sem nada. Mas por quê? Mas ainda tem um tronco ali que vai ter vida. Porque você vê, se fosse era para matar, para não sobrar mais nada. Ele continuaria louco, vivendo com os animais e não voltaria mais a governar e nem a reinar. Mas eu vejo aqui a misericórdia de Deus sobre as nossas vidas. Porque, infelizmente, o homem, ele vai sempre ter essa parte assim, não, é porque pecou, porque errou, tá colhendo os frutos do seu pecado. É o semideus julgador. Mas Deus, ele mostra que a misericórdia dele é tão grande, vai derrubar, mas ainda vai, de alguma forma, continuar de pé. Porque se fosse para derrubar por completo, não teria ficado o tronco, né? E eu vejo assim, Deus dá a cada um uma experiência necessária. Por mais que lá atrás o primeiro sonho dele, tal, não fosse suficiente, Deus deu para ele uma nova experiência, para reconhecer. Porque depois de tudo isso que aconteceu, ele voltou a reinar. Sim. E agora reinar como? Com mais sabedoria, reconhecendo que quem era quem? Que Deus era soberano acima de todas as coisas. Então, assim, quando a gente reconhece a soberania de Deus, por mais que seja difícil o momento, a gente consegue entender que Deus continua no controle de todas as coisas. Então eu vejo isso aqui, né? E principalmente as pessoas que estavam do lado. Porque por que Daniel estava todo o tempo ali do lado do rei? Então, assim, as pessoas que a gente convive influencia muito no Sim. processo que a gente tem que viver diante de Deus. Entendeu? Porque, por mais que eu fui intérprete, usado por Deus para interpretar o sonho, né? Vamos dizer assim. Mas mesmo assim, estava ali todo o tempo com olhar compassivo e não julgador. É necessário, rei, que passe por isso aqui. Né? É preciso que passe por isso aqui. Então, eu vou ter a decência de guardar, de preservar, porque mesmo sendo louco, continua sendo rei. Então, assim, eu aprendo muito com essas histórias de Daniel, né? De várias formas. A compaixão, a misericórdia, é o trabalhar de Deus em meio a situações adversas. E assim a gente vê, né? Que o olhar que se a gente mantém, então, só para o Pai, a gente vai sempre entender que em tudo ele está no controle. Me fez lembrar da analogia que a gente tem em João 15, né? Que Deus poda, né? Ele faz a poda daqueles que estão nele, né?
Então ele faz aquela poda daqueles que estão nele. Então, tipo, em Nabucodonosor, tudo bem que ele foi arrancado porque ele estava muito exaltado, mas ele não morreu. E a poda, ela funciona do mesmo jeito, né? A poda, ela é cortar ali alguns ramos, sentimos dor por isso, mas não morremos. Diferente de quando ele fala, aquele que não está em mim é arrancado. Aí sim é a morte. Mas você vê que até essa grandeza que havia sobre ele foi permissão de quem? De Deus. Então, entendeu? Sim. Como que é trabalhar? Ou seja, eu sou o que exalto e que abato, né? Até a grandeza foi permissão de Deus. E a necessidade de passar por tudo aquilo ali também foi permissão de Deus para poder entender. Se eu preciso fazer isso para que você reconheça que somente eu sou o Senhor, eu vou fazer. Então sou eu que dou e que tomo. Coloco e tiro. E aí a gente consegue entender que as tribulações que passamos, nem sempre, a maioria das vezes é o próprio Deus que está nos dando. Para que a gente seja aprovado e cresça. Consegue entender que isso é complexo, mas é Deus agindo? Porque a gente tem mania de achar que tudo de mal que acontece com a gente é Satanás que está fazendo. E a gente está vendo aqui que o que está acontecendo com o rei Nabucodonosor é o próprio Deus causando para ele, para que haja um amadurecimento e um crescimento na vida dele. E também, assim, a permissão das escolhas, né? Aí a minha autorresponsabilidade me faz entender que se eu estou colhendo isso aqui é porque eu fiz uma escolha e tomei uma decisão a qual muitas das vezes não era para ter tomado nem escolhido. Sim. E aí, às vezes, é mais fácil culpar alguém, ou Deus, ou o diabo, vamos dizer assim, né? Do reconhecer que as minhas escolhas, as minhas decisões que me levaram a esse caminho, um exemplo também, né? Muito bom. Muito bom. Só para a gente finalizar, no que eu tenho lido aqui, é uma mensagem massa para esses últimos dias, que fala assim, que Deus lidará com as nações para humilhá-las e trazê-las à sujeição a si mesmo. Um propósito da tribulação que precederá imediatamente a segunda vinda de Cristo será humilhar as nações e trazê-las com sujeição à autoridade de Cristo. Na conclusão dos julgamentos de Deus, descrito em Apocalipse 6,19, Jesus Cristo, o vitorioso cavaleiro no cavalo branco, descerá do céu e ferirá as nações. Então, um anjo anunciará que o reino do mundo se tornou o reino do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Apocalipse 11:15. Então, o Senhor julgará todas as nações, assim como ele fez com o próprio Nabucodonosor, para que no final de tudo ele seja exaltado por aqueles que escolheu o obedecer. Então, a tribulação é um propósito de crescimento e de humilhação, né? Fechou, gente? Mais alguma dúvida? Mais alguma coisa? Muito bom vê-los aqui. Vamos encerrar e a gente volta amanhã, se assim Deus permitir. O Neide, você pode orar para a gente finalizar, por favor? Posso, sim. Senhor Deus, soberano e amado Pai, em tua presença, ó Pai, rendemos graças, louvores e adoração. Nessa manhã, Jesus, queremos diante de ti agradecer por mais um momento em comunhão com a tua palavra. Por mais um momento, Senhor, que o Senhor nos permite ter a visão acerca das coisas espirituais. Senhor, sabemos que não há perfeição em nenhum de nós, mas quando lemos a tua palavra, entendemos, ó Pai, quão misericordioso e bondoso o Senhor tem sido a todo momento, Pai. Então queremos te pedir que a revelação que o Senhor nos traz no dia de hoje permaneça latente dentro de cada um de nós. Porque o teu Espírito, ó Pai, fala com cada um segundo o que precisa ser revelado, Jesus. A palavra pode ser a mesma que todos lemos, mas a revelação, Senhor, que faz ao coração de cada um segundo o que precisa ser revelado. Então, que o Senhor venha, Pai, através desta palavra, nos dá visão acerca do campo espiritual.
que possamos entender e compreender que existe sim, Pai, um campo espiritual e que para que possamos vencer ele, Pai, precisamos do teu alicerce, precisamos da tua presença, da presença do teu santo e glorioso Espírito, que nos coloca de pé todas as manhãs e que faz com que em cada um de nós seja renovada a tua misericórdia. Pai, te agradecemos por esse momento, entregamos esse dia hoje em tuas mãos, que o Senhor venha estar no controle de tudo no dia de hoje e que possamos desfrutar desse presente que o Senhor nos concede, que é o hoje, porque hoje temos o privilégio, ó Pai, de fazer diferente, de sermos diferente e de estarmos a todo momento conectados com o Senhor. Te agradeço, ó Pai, por esta manhã, te agradeço por este momento, peço-te, ó Pai, guarda-nos, livra-nos, que a misericórdia do Senhor nos alcance a todo momento e que possamos viver o desfrute na presença do Senhor. É isso, ó Deus, que eu te peço, pedindo a ti, Pai, guarda a nossa casa, guarda a nossa família, guarda os nossos entes queridos, Pai. Aqueles que ainda não te conhecem, se porventura tiver que criar uma situação para que os mesmos busquem pelo Senhor, que assim seja, mas que o Senhor esteja no controle do nosso barco. Jesus, eu te agradeço e entrego tudo em tuas mãos, na certeza, na convicção de que o Senhor se faz presente. Eu te louvo em nome do Deus Pai, Filho e Espírito Santo, e que assim seja. Amém. E assim a gente finaliza mais uma leitura, a gente finaliza mais um dia, que Deus possa te abençoar e que você possa aprender, que nem sempre as tribulações vêm para te derrubar, e sim para te crescer e te aproximar mais de Deus. Que Deus possa te abençoar e que sua vida seja excepcional e que você tenha cada dia mais sede de buscar ao Senhor.